Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo de frente para Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra. Então o Senhor disse: Esta é a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a deixei ver com seus próprios olhos, mas você não atravessará o Jordão. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou no vale, em Moabe, mas ninguém sabe onde fica sua sepultura. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Seus olhos não se enfraqueceram e ele ainda tinha vigor. Os israelitas choraram por Moisés 30 dias. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele. Assim os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito. Após a morte de Moisés, Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo: preparem as provisões. Dentro de 3 dias vocês atravessarão o Jordão, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Josué, filho de Num, secretamente enviou do acampamento em Sitim 2 espiões, dizendo: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles partiram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Mas disseram ao rei de Jericó: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei enviou ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar. Raabe, porém, os havia escondido e respondeu: é verdade que vieram, mas não sei de onde eram. Ao anoitecer, quando iam fechar a porta da cidade, eles saíram. Não sei para onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Mas ela os tinha levado para o terraço e os escondido sob talos de linho. Raabe ajudou os espias de Israel a fugir. Ela os desceu por uma corda pela janela, pois a casa que ela morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para as colinas. Fiquem escondidos lá por 3 dias, até que os perseguidores voltem. Depois, sigam seu caminho. Os homens disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, a não ser que, ao entrarmos na terra, você tenha amarrado este cordão vermelho na janela por onde nos fez descer. Está bem, respondeu Raabe. Seja como vocês disseram. E os despediu, e eles partiram. Então ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para as colinas e ficaram lá 3 dias, até que os perseguidores voltaram. Os que os procuravam por todo o caminho não os encontraram. Os 2 homens voltaram, desceram das colinas, atravessaram o rio e foram até Josué, filho de Num, contando tudo o que lhes havia acontecido. Disseram a Josué: sem dúvida o Senhor entregou a terra inteira em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Quando Josué estava perto da cidade inimiga, ele olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada desembainhada. Josué se aproximou e perguntou: você é por nós ou pelos nossos inimigos? E o homem respondeu: não sou nem uma coisa nem outra. Sou o comandante dos exércitos do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e disse: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? E o comandante respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu imediatamente. O Senhor disse a Josué: entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus guerreiros valentes. Durante 6 dias, todo o exército deve marchar uma vez por dia ao redor da cidade. 7 sacerdotes devem levar trombetas de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, devem marchar ao redor da cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando ouvirem um toque prolongado, todo o povo gritará bem alto. Então, os muros da cidade cairão e cada um avançará diretamente. Depois que toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué:
Escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo. Mande que peguem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados, e levem-nas ao acampamento, onde passarão a noite. Josué convocou os 12 homens, conforme o Senhor ordenara, e disse: Passem à frente da arca do Senhor. Cada um traga uma pedra sobre os ombros, para que seja um sinal entre vocês. No futuro, quando os filhos perguntarem: O que significam essas pedras? Digam a eles que as águas do Jordão pararam diante da arca da aliança do Senhor. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Então os israelitas fizeram como Josué ordenara, e levaram as pedras ao lugar onde acamparam. Josué também ergueu 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes ficaram com a arca da aliança, e elas permanecem ali até hoje. Naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram por toda a vida como haviam respeitado Moisés. Na manhã seguinte, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Depois de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do acampamento, dando ordens ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, sendo carregada pelos levitas, levantem acampamento e sigam-na. Josué disse ao povo: Consagrem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: Levem a arca da aliança e passem à frente do povo. Quando o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram à frente. Era a época da colheita, e o Jordão transbordava em toda a sua margem. Assim que os sacerdotes chegaram ao rio e seus pés tocaram as águas, a correnteza que vinha do alto parou. Formou-se uma muralha de água muito longe, perto de uma cidade chamada Adã, e as águas que desciam para o Mar Morto secaram completamente. Os sacerdotes que levavam a arca do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, em terra seca, enquanto todo o Israel passava por ali, até que toda a nação completasse a travessia em terra seca. Depois que toda a nação foi circuncidada por Josué, ficaram no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: Hoje removi de vocês a humilhação do Egito. Por isso o lugar passou a chamar-se Gilgal até hoje. Na tarde do 14º dia do mês, os israelitas celebraram a Páscoa, acampados em Gilgal, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram pães sem fermento e grãos tostados, colhidos da terra de Canaã. Foi nesse mesmo dia que o maná cessou, e nunca mais caiu do céu. A partir daquele momento, os israelitas não dependeram mais do maná, pois começaram a se alimentar dos frutos da terra prometida. Era o cumprimento da promessa feita aos seus antepassados. A provisão do deserto chegou ao fim e uma nova fase se iniciou. Agora, o povo vivia do que a própria terra produzia. A celebração da Páscoa marcou esse recomeço. Um novo tempo, uma nova terra. O povo de Deus finalmente provava do alimento de Canaã. O maná parou, mas a fidelidade do Senhor continuava.